Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter 2, Fluminense 0, que acaba de acontecer no estádio Beira-Rio. Um jogo que consagra a maneira de atuar do técnico Paulo Pesolano. Claramente, ele já se consolou que vai ter que jogar assim. Um Inter que tá jogando no contra-ataque, bem fechado, com linha de 4, linha de 5 em vários momentos, que tem 33% de posse de bola, que vai sair no contra-ataque, dará a bola para o adversário e diz: me ataca aqui no contra-ataque, a gente resolve a situação. Pelo menos esta é a proposta desse time do Internacional. O único jogo que fugiu desde Santos até agora tinha sido o Mirassol, que era um jogo em casa e que se meteram de pato a ganso, tomaram umas pancadas e aí o Pesolano disse: não tem jeito, mesmo no Beira-Rio terá que ser assim. Eu já começo a desconfiar que, olha, se bobear até mesmo depois da parada da Copa, se bobear ele vai ficar neste jeito, nesta situação, porque é muita gente, é um time inteiro que claramente não sabe jogar mais pra frente, que precisa atuar deste jeito e é o que tá dando certo. A tabela tá muito apertada, é verdade, porque se a gente olhasse a tabela, o Inter hoje tá aí, o Inter começa na zona do rebaixamento. Tivesse perdido essa partida, ia dormir na zona do rebaixamento. Mas, por exemplo, tivesse não tido a tresloucada a ideia de sair pro ataque e tentar jogar como protagonista no Beira-Rio. Olha que loucura essa declaração, né? Mas é a real. Se não quisesse se meter de pato a ganso no Beira-Rio, mesmo contra o Mirassol, o Inter poderia ter vencido e vencendo estaria na porta de um G6 para tentar ali uma vaga da Libertadores, agora tá tudo mudado, né? Mas enfim, o fato é, tá tudo muito embolado mesmo. Só que o grande negócio é que precisava acontecer uma vitória com uma boa exibição, longe de achar que, meu Deus do céu, o Inter agora virou uma máquina de jogar futebol. Não é isso. Mas de um Inter que sabe os seus limites, que sabe o que tem que fazer e que foi seguro, sólido na sua casa. Mesmo com 33% de aproveitamento, Sport TV deu 39 e o Google tá dando 32. Eu vou pelo SofaScore, que é o que eu mais uso. Vou até dar uma atualizada aqui, ó. Tá 33% contra 67% do Fluminense. O fato é que o Inter não teve a posse, jogou no contra-ataque e essa é a estratégia perfeita do Pesolano, que vai continuar se bobear até depois da Copa. Bom, eu já tirou mais detalhes sobre esse jogo, mas antes, preciso te dizer que esse vídeo é pra galera da KTO. Se tu quiser brincar e te divertir, a KTO é o lugar que eu e toda a galera do Debate Raiz indicamos. É uma casa gaúcha, uma casa séria, registrada no governo e que tá te deixando muito claro. Não, tu não vai ter promessa fácil na KTO de achar que tu vai resolver a tua vida. Se tu for lá, tu tem que saber que é para entretenimento, para brincar, para te divertir, para colocar um palpite lá e ficar torcendo, para às vezes errar, às vezes acertar. Tu vai trocar dinheiro com o sueco. Quem olha a nossa live, eu, Jeremias, Bruno Flores, sabe disso. A gente já foi a 300, agora tá na casa dos 50, às vezes ganha uma, perde outras e faz parte. É entretenimento. Não me acha que tu vai, vou ficar rico, é promessa. Não, não existe. Mas se tu quiser, na descrição, no primeiro comentário, tem que ter juízo na cabeça e ser maior de 18 anos, saiba disso. Gente, vamos lá, primeira questão. O Internacional é um time que claramente tem muita variação de jogada, mas sempre variação do jeito de jogar, perdão, da formação tática. Eu acho que essa é a melhor maneira de comunicar. Mas a essência do jogo é muito parecida. Por quê? Tu vai dar a bola para o adversário, e é isso mesmo, tá? Os técnicos dizem isso, olha, eu vou dar a bola para o adversário, fica com a bola, troca passe, faz o que tu quiser e tal, eu vou recuperar ela e tentar sair em contra-ataque. Se eu encaixar um contra-ataque, beleza, eu vou matar o jogo ali e tu nunca mais vai entrar na minha grande área. Se eu fizer 2, então, que foi o que aconteceu, maravilhoso. O Inter teve 33% de posse de bola, eu insisto. Sport TV deu 39, Google tá dando 32, o SofaScore é 33, tá? Então eu vou por essa aí, porque é normalmente o que eu coloquei. Mas o princípio de jogo é jogar recuado procurando contra-ataque. Mesmo no Beira-Rio, mesmo se o adversário for mais fraco, esta me parece muito claramente é a estratégia. E isto é uma maneira, é um conceito de jogo, é um jeito de jogar. Tu pode mudar jogadores, tu pode mudar a tática de disposição deles, mas o princípio de jogo é esse. Recorta aqui para um ganchinho rápido. Ontem eu falava justamente sobre isso. Olha, o Luiz Castro está dizendo no Grêmio que ele está tentando mudar uma forma de jogar, que ele está trocando de jogadores, que ele ainda tem algumas questões, que ele não conseguiu treinar. Tudo, cara, tudo justo. Qual é o jeito de jogar do Grêmio? Tu olha e tu diz assim, não, não tem. O Luiz Castro tem um jeito. Tem um time muito bem disposto em campo, o Luiz Castro, o Pesolano, tem um time muito bem disposto em campo que tem uma proposta de não ter a bola e sair em contra-ataque e tentar matar rapidamente as partidas. Esta é a maneira dele jogar, que nem era que ele queria, mas que ele faz.
E o que eu, por exemplo, critiquei no Luiz Castro é, tá, mas qual é a base de time, qual é o jeito de jogar, qual é a estratégia? É isso que falta lá e que, de alguma maneira, há muitas críticas, pelo menos da minha parte, por conta dessa evolução de trabalho. Mas eu dei uma granalizada aqui, não vou negar, mas só para contextualizar a aspa que a gaveta aqui do JB está fechada. O fato é que o Internacional, ele vai variar muito, tá? E ele tem jogadores para isso. Por exemplo, se tu olha, em vários momentos parece que começou com 2 linhas de 4 e 2 atacantes, Carboneiro e Alejandro no ataque. Com o Alex na ponta direita, com o Bernabé na ponta esquerda, com o Vilagra e o Bruno Henrique, os 2 volantes, aí o Bruno Gomes e o Matheus Bahia, os 2 laterais, laterais, né? E os 2 zagueiros, o Félix Torres e o Vitor Gabriel. Só que ao longo da partida, isso foi mudando. Por exemplo, se a gente olhar, no segundo tempo, o Vitinho entra no jogo, tem um lance que tá Vitinho e Bruno Gomes marcando o mesmo jogador, como se for zagueiro pela direita e lateral direito. Mas o Vitinho também é ponto, então poderia ser um ponteiro ajudando o lateral. Bom, o Bernabé e o Matheus Bahia se revezavam muito porque o Bernabé estava aberto na ponta, mas quando o Matheus Bahia subia, o Bernabé vinha por dentro. E aí ficavam os 2, um completava o outro. O Carboneiro, se a gente for olhar, o Carboneiro começa jogando lado a lado com o Alejandro vai um pouco mais para a esquerda, o Carboneiro tá como segundo atacante pelo lado direito e fazendo uma variação para tentar trocar ali com o Alex, que até não foi bem. Só que no segundo tempo, no gol do Inter, o Carboneiro tá por dentro. E ele fica atrás do centroavante flutuando. Então, talvez um grande mérito do Inter, que tem uma proposta de jogo. Jogo recuado, tem um pouco a posse de bola, vou sair em contra-ataque, também é ter variações. O Bruno Gomes sabe ser zagueiro, sabe ser lateral direito. O Vitinho sabe ser lateral direito, sabe ser ponteiro. O Bernabé hoje é o melhor ponta que o Inter tem à disposição. O Carboneiro está conseguindo fazer mais de uma movimentação tática no time do Inter. Estas questões vão fazer o Inter variar de uma linha de 5 defensores, ou uma linha de 4 defensores, ou 3 zagueiros da saída de bola. Isso está fazendo também a diferença. Pontualmente aqui, o melhor jogador em campo foi o Alejandro. O Alejandro tem uma assistência, que é uma bola muito interessante, que ele consegue girar sobre o próprio corpo e escapar para o Bernabé, e aí o Bernabé vai lá e mete a bola para a rede, até que passou no meio das pernas do Fábio, que obviamente não tem culpa, né? O cara fuzilou ele. Mas até ali, até aquele momento do gol, o Internacional estava muito mal. Não é muito mal. O Inter não sofria, porque o Fluminense tinha a bola, mas não fazia nada. Mas o Inter não conseguia encaixar o contra-ataque, esse é o termo. O encaixe do contra-ataque não está acontecendo. A hora que encaixou a primeira, aí parece que, sabe, ufa, resolve a vida. E o Alejandro marca o segundo gol e por isso ele é o melhor jogador em campo. Tava ali, oportunista, centroavante, é uma bola relativamente fácil que o Fábio solta no pé dele, mas que ele vai lá e faz o 2-0 e por isso ele é o melhor, um gol e uma assistência. Mas eu não posso dizer que o Bernabé está muito bem nessa função mais adiantada. 3 jogos, 3 gols. E ele marcou recentemente gol quando ele foi para a ponta direita. Ele marcou recentemente gol quando começa de lateral esquerdo, porque o Matheus Bahia estava fora. E agora de ponta esquerda também, entrando, fazendo a sua parte e tudo mais. Então o Inter está tendo vários jogadores para se elogiar. O Vitinho não começou o Alex. O Alex na direita não foi bem, não fez um bom primeiro tempo. O Vitinho entra na segunda etapa, melhora a situação, ele é protagonista no segundo gol, ganha um protagonismo, toma a frente do lance e acaba participando. Depois ainda no final da partida quase marcou um belo gol de canhota, chutando de fora da área. O Antony, muito criticado, disse meio que desabafando, dizendo, eu sei, eu fui criticado e tal, na saída de campo. O Antony, ele salva uma cara a cara, é com Cerda, né? Numa jogada aqui lá no meio campo, o Vitor Gabriel perde, dá uma bobeira danada, vem, ele salva, depois tem uma outra intervenção de longe que ele também vai super bem. Então precisa ser colocado aqui como jogador que foi bem. E o Borré tem o protagonismo por, primeiro, ser substituído, entrar, ganhar a abraçadeira de capitão e nesse mesmo momento, ao entrar em campo, teve um princípio de vaia no estádio Beira-Rio. Não foi um negócio absurdo, não foi assim todo o Beira-Rio, não dá pra dizer que ele tá inviabilizado, mas eu acho que é justo colocar aqui que, cara, o Borré claramente arrumou um problema pra si. A entrevista que ele deu pra esposa, que é jornalista, tentando humanizá-lo, mas trouxe um problema para a torcida do Inter, porque ele, no mínimo, não se expressou bem, não colocou bem. Eu não sou o que estou falando. Tá, 15 mil pessoas só no Beira-Rio, mas as pessoas no Beira-Rio claramente não gostaram e a gente tem um termômetro que é a rede social. Mas, pro que interessa,
tem uma bola que é chutada, o Fábio dá outro rebote, sobra no pé dele. É verdade que ele pediu pênalti, o lance ali ele é meio abalroado, mas ele perde e ele não faz o gol. E aí, né, fica difícil defendê-lo. O Alejandro tá com assistências atrás de assistências, acho que é terceira assistência em 3 jogos, já tinha marcado contra o São Paulo, marca agora. Nesta dificuldade dos atacantes do Inter de marcarem gols, o Alejandro foi o melhor em campo, o Borré foi, entrou e perdeu, e ainda tem essa comprovação do problema, na verdade, que existe com o torcedor, porque ele, no mínimo, foi infeliz na entrevista que ele concedeu. Tudo isso para o Inter que, neste momento, meteu 2-0, fazia tempo que precisava ter uma atuação dessas em casa. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.